Ao que tudo indica, Chica da Silva não tem nada a ver com as histórias que fizeram em torno dela. E você? Já viveu situações em que as histórias a seu respeito também não se relacionam em nada com aquilo que você é? Olá para vocês que vieram mais uma vez participar conosco de mais um encontro do Elas em Nós. É uma alegria enorme poder voltar a esse espaço contigo, né, Lu? Oi, pessoal, tudo bem? E hoje é um dia muito especial porque nós estamos trazendo, né, para esse nosso programa uma personagem que é singular na nossa história enquanto programa, porque ela é brasileira. Nós vamos falar nos próximos episódios de Chica da Silva. Então, nós pedimos que vocês continuem nos acompanhando no nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, que se inscreva e que nos acompanhem também pelas redes sociais, Facebook e Instagram. Então, Lu, e o que nós trouxemos hoje aqui para esse nosso encontro? Pois é, o que será que a gente está fazendo com milho verde aqui? Eu acho que todo mundo que está vendo isso está se perguntando, né? O será que a gente está fazendo com milho verde? O que elas vão fazer? A Chica da Silva nasceu na localidade chamada Milho Verde, próximo 6 quilômetros de Tejuco, que é a atual Diamantina, em Minas Gerais. E se fala muito se contam muitas histórias sobre Chica da Silva. E será que essas histórias que se contam correspondem a essa Chica da Silva que nasceu no Milho Verde, Marcinha? O que tu achas? Eu acho muito legal a gente poder falar sobre isso. Porque assim, né, a gente é surpreendente quando a gente vai estudar a história dessas mulheres, e lógico, hoje a gente está falando sobre Chica da Silva, e é interessante verificar, né, o quanto se criam histórias a respeito de uma pessoa que, na verdade, quando a gente vai a fundo na história dessa pessoa, estas histórias não correspondem à verdade sobre aquela pessoa. Né? E a Chica da Silva, assim como a Cleópatra, me lembrou muito. Exato, não escapou disso. Então, assim, Lu, eu acho que para a gente poder situar e conversar um pouquinho com quem está aqui com a gente, né? É interessante a gente pensar que imagem a Chica da Silva ela tem no imaginário popular. Né? Ela ficou marcada na cultura popular. Uma coisa interessante é que a Chica da Silva, que viveu no século XVIII, né? Ela no século XVIII, ela morreu no século XVIII e a história dela também morreu no século XVIII. No entanto, em 1868, um advogado chamado Joaquim Felício dos Santos, ele publicou um livro que tem o título de Memórias do Distrito Diamantino. E nesse livro ele vai fazer, digamos assim, a grande primeira disseminação de uma imagem da Chica da Silva. E essa disseminação ela é baseada em quê? Em depoimentos, né? A gente vai falar depois da Júnia Furtado, né? Que na verdade desvelou um pouquinho dessa história de produção do livro do Joaquim Felício dos Santos, mas ele escreveu sobre Chica da Silva baseado em depoimentos, baseado em autos processuais, mas aí que vem a pior parte, que é baseado nas suas próprias opiniões. Né? E ele disseminou com isso e começou a disseminar algo que depois foi sendo consolidado dentro da nossa sociedade, uma imagem da Chica da Silva como uma mulher extremamente lasciva, e isso significa o quê? Uma pessoa que usava, né, da sedução e do sexo para poder obter tudo aquilo que queria, e de uma mulher extremamente, até eu diria assim, não é maldosa, mas uma mulher que era extremamente hostil contra qualquer um que tentasse ameaçar a condição dela e a relação dela com o contratador. E aí, eu vou te perguntar agora, isso corresponde à história da Chica da Silva? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a diferença entre as histórias e o imaginário.
A história da Chica da Silva tem tudo a ver com o que a gente se pergunta aqui nesse episódio. Quem somos nós diante das histórias que fazem de nós? Chica da Silva Real, né, nasceu entre os anos de 1731 e 1735, não se sabe exatamente a data, na localidade do Milho Verde, então, como eu já falei antes. E ela era filha de uma escrava que vinha da região da Mina, né? E inclusive, se alguém tem dúvidas sobre a beleza da Chica da Silva, a gente não tem imagens, não tem como saber se ela era ou não era bonita, mas o que se sabe é que as mulheres da Mina, que vinham da costa da Mina, e a mãe de Chica vinha da costa da Mina, eram mulheres muito bonitas, muito lindas. Então, provavelmente, ela realmente era uma mulher muito bonita. Mas ela era filha desta escrava e de um capitão chamado Antônio Caetano de Sá, um capitão branco, né? Não se sabe... Será que eu posso te fazer um comentário até em relação a isso que tu colocou? Tu falou sobre a beleza da Chica, e uma das coisas que o Joaquim Felício dos Santos, ele coloca no livro dele, é que ele não entendia, que a Chica não tinha nenhum atrativo. Né? Talvez mais tarde, aí eu vou falar um pouquinho isso, depois mas eu digo assim, isso. Como eu disse que ele está emitindo opiniões... Sem conhecer. Exato, porque ele também não conheceu a Chica, né? Exato. Porque ela faleceu muito tempo antes. É verdade. Não, eu só quis fazer um comentário desse jogo, né? Entre o que nós somos e as histórias que fazem de quem nós somos. E a beleza, como a gente já falou na época da Cleópatra, é uma questão subjetiva, né? Perfeito. E é interessante, né? Eu não quero sair muito fora do assunto, assim, e quero retomar, mas como tem essa questão, né? Essa curiosidade pela beleza da Chica, assim como se tinha uma curiosidade pela beleza de Cleópatra, como né? um recurso de sedução, né? Também. Mas então, ela nasceu nessa idade, né? Ela era escrava de berço. Ela não era escrava do pai dela, né? Ela era escrava de um senhor chamado Domingos. E ela mais tarde foi vendida para um desembargador da época, que também era médico no Tejuco, chamado Manuel Pires Sardinha. Naquela época era muito comum as escravas serem vendidas, né, para se tornarem amantes dos seus senhores, até porque no Brasil colonial havia uma escassez muito grande de moças brancas e moças aptas a casarem. Depois a gente até fala um pouquinho mais sobre isso. Mas o que aconteceu? Então a Chica ficou com o Manuel Pires Sardinha durante alguns anos e ela inclusive teve um filho com ele. O primeiro filho dela se chamou Simão Pires Sardinha, e quando esse filho tinha 2 anos, então imagina-se que a Chica devia ter por volta de 18 anos, ela então foi vendida, e depois eu dou mais detalhes sobre tudo isso. Ela então foi vendida ao João Fernandes de Oliveira, que era o contratador de diamantes. Ela devia ter mais ou menos uns 18 e ele uns 26 anos na época. E ele vindo de Portugal, um homem muito culto, que tinha estudado em Coimbra, um homem muito preparado e que vinha como representante do pai, que era o contratador de diamantes da época, um homem riquíssimo. E ela então, e era costume naquela época que as escravas então se tornassem amantes dos portugueses, né? E ela se tornou. Só que, para surpresa de todos, 6 meses depois, no Natal do mesmo ano, ele concedeu alforria a ela, o que é um grande indicativo de que eles tinham uma relação verdadeira, uma relação amorosa. E o interessante aqui é que muita gente desconhece esse primeiro filho da Chica, que não era do contratador. Sim, né? um filho que a quem o pai, embora o pai não tenha legitimado, não tenha reconhecido enquanto legítimo, no testamento, ele imediatamente foi alforreado. Não, o pai não reconheceu como legítimo, mas alforreou, né? Alforreou e daí deixou para ele no testamento. Sim. Isso, digamos, a legítima... Ele foi herdeiro, sim, foi nomeado herdeiro. Foi nomeado herdeiro no testamento, exatamente. Eu olho para a história da Chica e vejo, houve uma distorção. Com certeza. Né? Uma distorção grave, se a gente olha aquilo que eu falei antes em relação ao que
o Joaquim Felício dos Santos publicou e tudo aquilo que se originou a partir disso, né? Essa boataria que acabou virando um pouco de uma grande verdade, né? E frente àquilo que ela realmente viveu, é até um pouco chocante, assim, a gente se dá conta disso, né? Com certeza, imagina essa imagem, né, de uma mulher sedutora, que estava sempre pronta, né, para armar também, para sexo e tal. Na realidade, é uma mulher que viveu com esse homem por 16 anos e ao longo dos 16 anos teve 13 filhos, portanto, ou seja, ela passou grávida. Ela passou grávida, a cada 13 meses ela estava grávida, ou seja, ela teve ao todo 14 filhos. Né? Então é muito difícil que essa mulher tivesse tido tempo para ter 14 filhos e ao mesmo tempo estar lá maquinando seduções, seduzindo grávida. E o mais interessante é a capacidade de manipulação, né? Porque que eu acho que é sempre assim, a mulher, ela me lembra muito da história da Cleópatra, né? A mulher, quando ela conquista um amor verdadeiro, algo que é natural, que é legítimo, que todos nós, né, é o direito, digamos assim, de todos, é uma coisa natural. Ela, então, não, mas não é porque ela manipulou, porque ela seduziu, e o Bocó, que era um contratador de diamantes, um juiz, uma pessoa educada em Coimbra, com alto nível, mas não, ele caiu na redes dessa mulher. Exato. Mas, obviamente, isso tem toda uma historiografia que é masculina por trás, né? E tem toda uma historiografia branca, digamos assim, que identificava os negros, os índios, com pessoas de baixa idoneidade moral, quando na verdade muitas vezes eles eram vítimas de abuso por parte dos seus senhores. Era sempre aquela crença de que a negra estava lá disposta ao sexo o tempo inteiro, quando na verdade a gente sabe que o que acontecia é que os senhores vinham lá e abusavam delas e elas não tinham escolha. Exatamente. Né? Lu, eu acho bem interessante isso que tu trouxe, porque isso tem relação com o racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade, né? E que não é só privilégio da sociedade brasileira, a gente sabe disso, mas na nossa isso é marcante. Mas eu queria trazer um pouquinho a nossa reflexão ainda para uma outra questão que não envolve diretamente isso, envolve as vidas das pessoas e as práticas sociais, né, que a gente tem no sentido de quantas vezes será que fizeram histórias sobre ti que não eram de fato relacionadas à tua pessoa. Quantas vezes a gente faz histórias, a gente cai nisso de fazer histórias sobre os outros que não correspondem necessariamente ao que o outro é. Então o que eu queria trazer um pouquinho para quem está aqui conosco hoje também além das outras reflexões que a gente vai desmembrar aqui, mas esse convite a pensar, né? Como nós agimos diante de histórias que não têm fatos que as comprovem, né? Será que nós saímos disseminando isso e tal? E também será que nós já sofremos isso, né? Então, esses dois lados, e se a gente já sofreu e não gostou, eu fico pensando que a gente deveria, na verdade, refletir um pouquinho antes e se dar conta, será que isso tem consistência para que eu possa levar isso adiante ou não? E se a gente percebe que não, né, que a gente corte essa corrente, porque não é uma corrente de construção. É verdade, né? Isso não só no que é pequeno, né, nas nossas relações pessoais, como também no que é relativo ao coletivo. Isso se aplica também às fake news que estão por aí. Quantas vezes a gente dissemina sem checar, sem pensar, sem refletir, recebi no automático. Aconteceu já no automático, propaguei.
né, distribuí, divulguei, encaminhei, compartilhei, Exato. mas a gente não para pensar, opa, será que isso realmente é assim, aconteceu, né? Então eu acho que isso é uma das coisas que essa não a Chica, mas essa história sobre ela, assim como a história sobre a Cleópatra, encaminha esse tipo de reflexão, né? E mostra a importância da nossa ação no combate a esse tipo de disseminação leviana, na verdade, de histórias que provavelmente possam não representar aquilo que aquela pessoa é, e isso gera um dano muito grande, né? A imagem de uma pessoa, às vezes a imagem de um povo, e isso até determina destinos de nações. É verdade. Né? Mas a história da Chica, ela me faz muito lembrar, porque quando tem essa distorção entre o que ela viveu de uma forma tão grotesca, eu acho, e o que se disse dela, e essa representação dela como essa mulher, né, toda digamos assim, sedutora, lasciva e até hostil e armadeira também, como nesse caso ela tem uma similaridade. Manipuladora, exato. Ela tem uma similaridade com a Cleópatra. Ela não necessariamente, as o que histórias se diz dela, ligadas. as histórias, exatamente, né? Exatamente o que fizeram delas, né? Mas me lembra muito o que diz um sociólogo francês que eu gosto demais, o professor Roger Chartier, e ele vai falar justamente de como esse campo das representações sociais, ou seja, do nosso imaginário, ele vai se construindo. E ele diz, né, que na verdade as representações que vão sendo construídas, elas se constituem num grande campo de luta. Um grande campo de luta em que alguns grupos, né, se sobrepõem a outros, e na verdade eu acho muito interessante porque ele diz o seguinte: é a luta para quem vai conseguir fazer crer. E aí, vejam, quer dizer, nesse caso nós temos aí um branco falando de uma negra, né? E dizendo assim, bom, como eu tenho a voz do grupo prestigiado, do grupo que tem o poder político, poder econômico, poder cultural, porque era isso, no sentido de ser o grupo predominante, se eu publicar este livro, isso vai ser uma verdade sobre ela. E assim foi. E é uma conjunção, né, de ter dois fatores, é um branco falando de uma negra, Perfeito. Ou seja, um homem branco falando de uma mulher negra. Porque, e isso me lembra muito, né, o que aconteceu com a Cleópatra também. Claro, lá nós tínhamos também uma guerra, né? Havia um interesse, era uma guerra entre nações, como tu disseste. Mas o que nós tínhamos? Nós tínhamos um Otaviano, né, o Otaviano, um imperador romano, falando de uma mulher estrangeira, um romano falando de uma grega, é o nós falando deles, nós e os outros, é uma total separação, né? Separação. Entre em virtude de nações, de etnias, que acaba se repetindo aqui, obviamente, de uma forma diferente, né? Diferente, com impactos diferentes também. Mas ele e o Chartier, ele vai também colocar o seguinte, né? Eu fico pensando, para quem vai se criando um discurso, e aí eu penso nos dias de hoje também, em que porque eu sou o branco, então tudo aquilo que eu represento, a minha voz tem crédito. Como tu és negra, uma escrava, a tua voz não tem crédito. Então, e ele diz, as representações sociais são verdadeiras arenas, são campos de luta. E aí, não só ele, mas a gente tem no Brasil também, e é importante, eu acho, valorizar, né, os nossos intelectuais brasileiros. Sim. A gente tem o professor Renato Ortiz, que é um professor da Unicamp, na área de sociologia também, e ele vai colocar justamente que esse campo das relações é um locus, é um lugar também de luta, né, em que a gente tem muito capital, o que é capital, né? É aquilo que eu estou acumulando, simbólico, cultural, econômico. Então eu tenho aqui, de um lado, toda a cultura do negro, né? Sim.
Mas em que lugar ela pode experimentar dentro da sociedade? Que lugar foi dado a ela? O lugar do crédito ou o lugar do descrédito? E aí, isso aconteceu com a Chica, né? Quer dizer, porque ela tem uma origem, uma história, digamos assim, deste lugar menos privilegiado, a história dela foi toda distorcida, toda transformada para diminuir o tamanho dela. Sim, ela foi de uma certa forma resumida, reduzida, que é exato. O que a gente viu acontecer com a Cleópatra também, né? Que era uma rainha, uma mulher que falava muitas línguas, inteligentíssima, uma estrategista, né? Uma grande chefe de Estado. E foi reduzida a uma mulher sedutora que conquistava o que conquistava porque manipulava os homens. E a Chica da Silva também, dentro daquela concepção que se tinha já dos negros, né, como de disponíveis sexualmente, sempre prontos para seduzir, para manipular, de baixa idoneidade moral, quer dizer, lascivos, né? E a Chica da Silva então foi reduzida, como ela era isso, ela era uma mulher incapaz de despertar o amor num homem como João Fernandes de Oliveira, um homem culto, riquíssimo, com as relações dele, ela não podia, porque ela era uma escrava. Sendo quem ela era, ela não poderia, a não ser que ela usasse de recursos, recursos de manipulação e de sedução e nada mais, né? Não legítimos, né? Digamos assim. E eu fico pensando agora, trazendo um pouquinho a reflexão para nós, o que a gente vive hoje, até que ponto a gente se dá conta do quanto a gente é, por vezes, marionete também nesse jogo simbólico. O quanto, porque alguém ocupa determinada posição social e disse isso, frente a alguém que ocupa uma posição social menos privilegiada, disse aquilo, a gente... Por dar o crédito, por ter sido feito crer, a gente acaba sem checar, sem ir a fundo, sem refletir, simplesmente não dando ouvidos, deixando de lado aquele que está num lugar mais desfavorecido, né? E reproduzindo essa dinâmica totalmente, eu diria assim, disfuncional e desconstrutiva para uma sociedade que quer ser melhor. E que pode, inclusive, alimentar o ódio. Exato. Né? Que foi, em síntese, o que nós, ao fim e ao cabo, né, o que nós vimos acontecer na Alemanha nazista. Tudo, por que houve toda uma adesão popular? Exato. Porque houve toda uma propaganda contra os judeus. E aí se acreditava que o judeu era o inimigo. E então, de repente, quando se viu, todo mundo começou a achar natural determinadas condutas que levaram às atrocidades do Holocausto. Exato, né? E essa naturalização, eu acho que é bem isso que a gente está querendo chamar atenção assim, né? O ser humano vai nesses jogos de poder, ele vai se dessensibilizando de tal forma que é natural, que ele passa a naturalizar as atrocidades como práticas corriqueiras. E é interessantíssimo isso que tu falou, Marcinha, porque isso começa na linguagem. Existe um trabalho da Carol Cohn que é sensacional. Ela fez um estudo sobre dessensibilização, exatamente isso. É um estudo que é seminal sobre a linguagem que era utilizada pelo exército americano com aqueles soldados que precisariam disparar mísseis em outros seres humanos, que poderiam atingir outros seres humanos. E ela vai mostrando que toda a linguagem passa a ser uma linguagem que leva à dessensibilização, porque eles param de se referir às pessoas como pessoas. Eles começam a adotar outros termos, agora eu não me recordo, mas eu entendo o espírito. É o alvo, é o objeto, é todo um código que dessensibiliza. E é por isso que eu acho que a gente tem que ser muito vigilante nas nossas pequenas ações, no nosso dia a dia, porque a gente pensa que a gente não faz diferença, né? Isso é uma coisa lá da política, isso é uma coisa do Estado, mas não, a gente, nas nossas pequenas ações,
vai fazendo a diferença, vai fazendo a contribuição. Como tu diz, a gente tem que prestar atenção para não se tornar a marionete desse tipo de jogo. E acho que a gente aqui, né, nesse momento, está tentando também fazer a nossa contribuição, homenageando essa mulher, né, que foi a Chica da Silva, e tentando trazer, ajudando tantos outros, a trazer à luz a história dela, né, mais próximo daquilo que foi, é uma versão mais próxima daquilo que foi. E aí, Marcinha, num grãozinho de milho, o que a Chica nos ensina? Olha, eu acho que ela nos ensina a que a gente possa perceber, primeiro, né, que existem essas relações de poder, que existe esse campo de poder em que determinados grupos recebem esse crédito sobre aquilo que discursam, praticam, né, e disseminam, e que tem um outro grupo que tem as suas vozes historicamente abafadas, e que eu acho que a gente, como pessoa, como sujeito, a gente não pode continuar dando vazão a essa corrente. Eu acho que a gente tem que quebrar essa corrente, e isso não é, tá longe de nós, não, isso está perto de nós. Uma outra questão é a gente também, nas nossas vidas mais pessoais, né? Nas relações que não são, que a gente acha, todas as relações são políticas, na minha opinião, mas nessas relações do nosso dia a dia também, que a gente lembre da história da Chica, porque a gente pode estar sendo um Joaquim Felício dos Santos, né, sem querer muitas vezes, né, ou seja, levando adiante coisas que não são verdade e que não vão trazer crescimento para lugar nenhum. Mas tem uma outra coisa ainda, Lu, que eu acho que ela traz para nós, que é quando tem essa questão de a gente atribuir mais crédito para determinado grupo, para a voz de determinado grupo, e entender que aquela voz está trazendo a verdade, isso pode ter um peso direto e decisivo sobre a nossa vida. Lu, eu quero trazer um exemplo dessa colocação que eu fiz, que é meu, pessoal, e que tu vai te lembrar, né? O nosso pai, ele era juiz do Tribunal Regional do Trabalho, e a nossa família toda é uma família que tem uma tradição. O pessoal até brincava, né, que a gente brincava que era uma oligarquia do direito. Mas isso é uma brincadeira porque são vários agentes, então majoritariamente a nossa família tem uma tradição na área do direito. E quando eu fui fazer vestibular, o meu pai, à época, ele estava doente, o nosso pai, né? E todo mundo tinha uma expectativa muito grande do quê? De que eu também fizesse direito. E o meu coração apontava para eu me lembro do conflito que eu vivia em relação a isso, e apontava para uma área, entre aspas, que no nosso país é marginal, que é a área da educação. Vocês sabem disso, né? Os professores sempre fazendo greves, batalhando, salários não são salários significativos, enfim, muito embora o trabalho seja muito importante para que uma nação se desenvolva. E o meu pai, ele estava ali convalescente, o nosso pai, né, que eu estou contando eu, daí fica, e ele disse assim, segurou na minha mão e disse: minha filha, faça o que o teu coração manda. Para quem é bom, sempre tem lugar ao sol. Né? E ele me disse assim, continuou falando que a educação era um caminho muito importante, um caminho bonito para a transformação do ser humano, e aquilo me deu a permissão para eu poder seguir o meu coração. O que eu quero dizer com isso? Claro, meu pai representava essa voz do grupo que tinha o poder, que tinha crédito. Que tinha o crédito dentro da família. Crédito. E ele, como a voz de quem tem crédito, disse vá. Isso é uma coisa lindíssima, né? E que eu agradeço até hoje, porque realmente eu segui a minha vocação. Mas eu fico pensando quantas pessoas estão tentando ir por um caminho e por medo da voz desse grupo acaba deixando de seguir a sua vida, o seu desejo, aquilo que de fato faz sentido para si, em função, né, das orientações ou dos valores ou da cultura ou dos hábitos
desse grupo, né? Então eu acho que a gente tem que começar a entender de maneira crítica como é que funcionam as relações, como é que funcionam os grupos, como é que funciona a sociedade. E a história da Chica da Silva, que a gente está iniciando hoje, é um grande exemplo para isso. Foi uma alegria ter estado com vocês no episódio de hoje. Nós esperamos encontrá-los agora no nosso próximo episódio, que se chama Chica da Silva e o Contratador, a Inveja do Amor.